Olá, bem-vindos a mais uma mão cheia de dicas de Excel. Temos aqui uma nova folha com salários base de alguns funcionários e vamos começar por calcular o valor a pagar de IRS, bem como de Segurança Social. Sinal de igual para iniciar a fórmula. Um clique aqui no valor base respectivo do primeiro funcionário e vamos fazer a multiplicação pela taxa do IRS, sendo que neste caso, como a taxa do IRS será única para todos os funcionários, nós necessitamos utilizar a tecla F4 para referir que, neste caso, a mesma taxa, os mesmos 25% serão aplicados a cada um dos funcionários, ou seja, estamos perante uma referência absoluta. Um duplo clique e vamos calcular os valores para todos os funcionários. Vamos repetir o procedimento para a taxa da Segurança Social. Novamente o F4 para tornar o I3 uma referência absoluta. E finalmente, nesta primeira parte, vamos calcular o salário líquido, que será justamente o salário base menos o IRS menos a Segurança Social. Isto um pouco na sequência do que já tínhamos feito em exercícios anteriores. Agora temos aqui o líquido total, portanto queremos calcular o valor líquido total. Isto será uma função de estatística. Nós poderemos utilizar a opção aqui ou poderemos vir ao separador das fórmulas e, no caso, escolher, por exemplo, uma das opções que aqui aparece, ou eventualmente, sendo o caso da soma, efetuar um clique em cima do símbolo do somatório automático. Vamos marcar todos os valores líquidos e efetuar um Enter. E temos aqui o total, portanto a soma de todos os valores líquidos pagos. Depois temos o líquido máximo e o mínimo, novamente aqui nesta zona, só que ao invés de utilizarmos a parte de cima do botão, vamos utilizar aqui esta parte e selecionar máximo. E novamente marcar com um clique, arrastando até o último valor, todos os líquidos para obter o líquido máximo, sendo agora um procedimento similar para o mínimo. E carregar em Enter mais uma vez. E finalmente a média de todos os valores líquidos. E mais uma vez selecionar todos os valores, carregar na tecla Enter e obtemos o valor médio de todos estes salários líquidos. Avançar para a segunda folha. Nesta segunda folha não temos qualquer fórmula, vamos avançar para funções. O total de alunos. Para calcular o total de alunos nós podemos utilizar uma função de estatística. Vamos aqui a mais funções, estatísticas, e vamos utilizar a função contar vale. Vou efetuar um clique na função contar vale e vou marcar todos os nomes que estão aqui. Em alternativa, eu também poderia efetuar um clique no primeiro nome do primeiro funcionário, tecla Ctrl e tecla Shift pressionadas e carregar na seta, tecla de seta para baixo, uma vez, e iria fazer esta mesma seleção até mais facilmente. Um OK, e obtemos 14 alunos. Caso eu elimine alguns destes alunos, esse valor será imediatamente atualizado. Eu vou desfazer o que acabei de fazer, justamente a eliminação. E depois de sabermos quantos alunos temos, nós queremos saber quantos são dos Estados Unidos, quantos são da Inglaterra. Ou seja, novamente no separador fórmulas, vamos utilizar novamente uma função de estatística, o contar se, um clique em contar se, e a ideia será o intervalo serão todos os países de origem. O critério será este aqui, ou seja, Estados Unidos da América. Nós poderíamos optar por escrever também Estados Unidos da América, mas já que temos uma célula onde é possível verificar o país que queremos, é isso que iremos fazer. Portanto, um clique aqui. Caso eu queira utilizar o preenchimento automático e puxar mais tarde esta célula para baixo, eu devo fazer o seguinte: o critério eu quero que vá mudando ele de linha a linha, mas o intervalo, se repararem, será sempre o mesmo. Ou seja,
isto que nós temos aqui, desde a célula B2 até à célula B15, será o intervalo para todos os países. O que significa que o intervalo, ele próprio, eu vou carregar em F4, o intervalo tem que ser absoluto. Portanto, tem que ser sempre este intervalo, de B2 até B15. Ok? E agora, arrastando para os restantes, cá estão os alunos divididos por países. E finalmente, para encerrar aqui a primeira parte do nosso vídeo de uma mão cheia de Excel, temos aqui o total de faltas, e isto em parte já fizemos anteriormente. Nós vamos calcular a soma de todas as faltas, nomeadamente desde a célula D2, eu vou utilizar a tecla Ctrl e a tecla Shift pressionadas, dar um toque na seta direcional para baixo e selecionar até D16, ou seja, todas as faltas que já foram dadas pelos formandos, carregar na tecla Enter e obter o total. E depois tenho aqui total de faltas por turma e a média de faltas por turma. Eu vou ter que fazer aqui uma espécie de rearranjo. Eu preciso de fazer aqui um espaço, portanto eu vou selecionar estas duas células e vou puxar aqui para baixo um pouco, porque preciso do seguinte: eu tenho a turma A, a turma B e a turma C. E o total de faltas por turma, eu vou ter que especificar qual é a turma. Como é que eu faço esta operação? Vou ter de utilizar matemática e trigonometria e vou procurar em matemática e trigonometria uma função que se chama soma-se. Vou carregar aqui em soma-se. Aqui fala em intervalo. O intervalo é justamente a localização de todas as turmas. Portanto, vou selecionar todas as turmas. O critério, eu vou efetuar um clique aqui em G4, ou seja, onde está a turma que eu quero contabilizar. E finalmente o intervalo da soma, vou marcar todas as faltas. Ou seja, aquilo que eu quero fazer é, da coluna C, verificar quando é que a turma A surge e depois, imediatamente da coluna D, selecionar as faltas que forem contabilizadas pela turma A. Fazendo aqui um OK, nós temos 53 faltas efetuadas pela turma A. Eu vou apagar e vou refazer, portanto, matemática e trigonometria, procurar o soma-se. Mais uma vez, o intervalo é a localização, é a coluna que informa de todas as turmas que nós temos. Como o intervalo vai ser igual para todas as turmas, eu vou pressionar a tecla F4 e faço uma referência absoluta daquele intervalo, porque é a única informação que eu tenho relativamente às turmas. O critério será aqui em cima, portanto agora será G4, mas de seguida para a turma B será H4 e para a turma C será I4, portanto aqui há uma referência relativa. E finalmente o intervalo da soma será novamente igual para todos, portanto vou também utilizar a tecla F4 de forma a referir-me a este intervalo como sendo o intervalo onde todas as faltas estão assinaladas. Ok, e agora podemos fazer o seguinte, que é puxar para o lado direito e obter as faltas por turma, sabendo já que eventualmente a turma A tem mais faltas que todas as outras turmas. Finalmente, a média de faltas por turma. Nós vamos novamente à estatística, vamos utilizar a função média-se, cá está o média-se, e vamos fazer algo parecido com o que fizemos agora com a soma-se. Portanto, o intervalo, novamente, todas as turmas, tecla F4, o critério é a turma A, vai ser uma célula relativa porque a seguir será a turma B e depois a turma C. E finalmente o intervalo médio será novamente todas as faltas e será também uma referência absoluta. E a média neste caso seria 10,6, sendo que para as turmas restantes teríamos os seguintes valores. Vamos terminar por aqui a primeira parte do vídeo e já vamos voltar para a segunda parte da nossa mão cheia de Excel. Até já!